Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao plenário da cidade. No programa de hoje temos a honra de receber a vereadora Mari Lacerda, do PT. Criada na periferia, militante, feminista e antirracista, Mari acumula experiências que passam desde a Igreja Católica, orçamento participativo e movimento estudantil. Suas ideias e propostas serão o assunto da edição de hoje. Fique com a gente, o plenário da cidade já está no ar. Eu começo agradecendo a vereadora Mari Lacerda pela presença em nosso programa. Para a gente é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da nossa trajetória e dos nossos projetos. Como eu mencionei, vereadora, você teve um início na periferia, uma trajetória marcada na vivência da periferia. Eu queria que você falasse para a gente a respeito de como foi essa sua vivência em bairros aqui de Fortaleza que convivem historicamente até com deficiências sociais. Sim. Eu nasci ali na Parangaba, e depois, na adolescência, eu mudei para o Mudubim, para o Parque Santana. E quando eu cheguei no Mudubim, eu já percebi essas diferenças. Lá a gente tinha ausência de muitas políticas, então, do transporte coletivo, de pavimentação, de assistência para as mães, como políticas de creche e tal. E aí a gente, só tinha uma alternativa, ou aceitar essa realidade ou se organizar para mudar essa realidade. E eu, junto com minha mãe e outras moradoras da comunidade, a gente resolveu se organizar para mudar essa realidade. Então, a gente começa participando da associação do bairro, que vai organizar as lutas do bairro, depois do orçamento participativo, onde a gente consegue diversas conquistas para o território, entre eles. A única creche que o Parque Santana tem foi fruto dessa luta do orçamento participativo, na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins. E aí, daí eu sigo para uma caminhada grande, com novos voos. Entro na militância do movimento estudantil, fui diretora da UNE em 2015 a 2017, então lutando ali contra o golpe, toda ali a precarização posta pelo governo Temer, e daí outras lutas foram se abrindo e se encontrando nessa trajetória e nessa caminhada. E essas lutas pavimentaram o seu caminho até chegar à Câmara de Fortaleza? Centralmente, porque a primeira é a compreensão da cidade, a compreensão de que essa cidade ela é desigual, que essa cidade ela é apartada, e a necessidade de lutar e se organizar para mudar as coisas. Então, também ver que a mobilização ela consegue mudar as coisas também foi um caminho e que me trouxeram até aqui à Câmara Municipal de Fortaleza. Como é que foi a sua mobilização, a sua campanha até chegar à Câmara? Foi de primeira? Você conseguiu entrar de primeira na primeira campanha? Sim. Eu fui candidata em 2022 a deputada estadual, tirei 15.443 votos. E numa campanha muito marcada, como a gente não tinha em 2022... a gente sabia que estava ali se apresentando, digamos assim, ao meio político institucional. Nós éramos muito conhecidos no movimento social, nas lutas populares, mas nas instâncias mais institucional da política ainda não. Então, a gente fez uma campanha de se apresentar. E aí foi muito legal, porque foi uma campanha muito marcada pela juventude, foi totalmente coordenada por jovens, desde do financeiro, a comunicação, a agenda, tudo era organizado por jovens. E a gente fez uma campanha muito livre, com o que a gente acreditava, com as nossas bandeiras, com a nossa linguagem. E quando a gente abriu as urnas, foi uma surpresa muito grande, Todo mundo queria saber quem é essa menina? Quem é essa menina que tirou 15 mil votos de primeira vez, E aí isso também consolidou o nosso nome para ir para a disputa de 2024. Todo esse trabalho que a gente já vinha fazendo há mais de uma década de luta pela essa cidade, Em 2022 a gente mostrou o nosso potencial, mostrou que tínhamos condições de ocupar esse espaço. Em 2024, isso se consolidou na eleição e na conquista da cadeira aqui na Câmara. Muitos percalços no caminho dessa campanha de 24 aqui para a Câmara, vereadora? Sem sombra de dúvida. Porque campanha de vereador ela é muito maior, Então tem muitos candidatos. Tinha uma pressão, então, como eu falei, nossa campanha é marcada muito por uma coordenação jovem. Então, tinha essa pressão de quem seriam os que entrariam, Tem a limitação dos recursos, então todas essas questões elas vão tornando mais difícil. Mas a gente tinha uma certeza de que de que as pessoas estavam vendo e acreditando no nosso projeto. Então, a gente não queria também ser arrogantes que chegaríamos, mas a gente tinha no fundo também um sentimento de que as pessoas elas estavam acreditando no nosso projeto e que queria algo assim aqui na Câmara Municipal. Algo que trouxesse mais essas bandeiras e que tivesse mais ligado à periferia, às pautas sociais.
E chegando aqui na Câmara de Fortaleza, né, já apresentou projetos, suas ideias, as bandeiras, como você mencionou, a periferia, mas não somente. Quais são as outras bandeiras que o mandato também tem trazido aqui para o plenário, para o parlamento? Olha, nós temos uma atuação muito forte na área do feminismo, então nós apresentamos uma série de projetos ligados à vida das mulheres. Então nós temos projetos de igualdade salarial, que determina questões para a igualdade salarial. Nós temos projeto que fala sobre a qualificação e a formação de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Nós temos projetos voltados para incentivar as meninas e as mulheres na ciência. Nós temos projeto que fala sobre luto parental. Nós temos projeto da economia, pensando na economia do cuidado. Então, assim, nós temos a maior parte dos nossos projetos, eles estão direcionados à luta das mulheres, porque é o lugar também que a gente se construiu, né, que é o feminismo. Mas também nós temos projeto na cultura, nós temos projeto pensando na igualdade racial, nós temos projeto na questão dos direitos da população LGBT e também temos projeto que pense as questões administrativas da cidade, como um projeto que foi construído junto com o sindicato, para não permitir aí que as empresas terceirizadas contratadas pela prefeitura deem calote nos trabalhadores. Eu tenho aqui alguns projetos, inclusive você já mencionou alguns deles, vereadora. Por exemplo, PL 148/2025, exatamente o que prevê igualdade salarial nas empresas que prestam serviço ao município. Foi uma demanda que também chegou até o mandato de mulheres que são prestadoras de serviços da prefeitura para que seja equiparado essa questão salarial? Sim, mas essa também é uma pauta nacional. Também é importante dizer que o nosso projeto ele se articula nacionalmente, né? Essa é uma pauta histórica, debater as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E no ano passado o Lula sancionou um projeto de lei que trata sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, e nós estudamos esse projeto e a gente acha que é muito importante também Fortaleza, né, inclusive tendo esses projetos alinhados, PT, né, no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, a gente também seguiu o que é positivo na construção desses projetos. E a igualdade salarial ela é uma bandeira histórica do movimento de mulheres. Há muito tempo o movimento de mulheres fala sobre igualdade salarial, e é muito engraçado porque quando a gente coloca, as pessoas acham que isso é distante, que não tem como aferir isso. Mas nós podemos sim construir, porque o que é que nós estamos dizendo no nosso projeto? Que as empresas elas precisam ter na sua estrutura, no seu modo de funcionamento, elas precisam estar adequadas a essa questão da igualdade salarial. Então, tem vários mecanismos para você acompanhar isso. E que a prefeitura só, né, contrate empresas que tenham esse compromisso com a igualdade salarial. Então, a gente está mexendo aí, a partir do Estado, também no setor privado, porque a gente entende que a mudança ela é estrutural, ela vem do Estado, mas também dos outros setores produtivos da sociedade. E de que forma também, já saindo para um outro projeto, né, a atenção integral à saúde mental, do luto perinatal e puerpério, como é que isso vai ajudar, esse projeto de lei, vai ajudar as mulheres nesta situação, nesse contexto? Olha, isso também é uma pauta histórica, porque hoje a gente ainda não tem nenhum atendimento diferenciado para as mulheres que sofrem com luto parental, que são mães de natimortos, né? Nós estamos falando daquelas mães que no processo da gravidez souberam já na hora do parto que o filho estava, né, o bebê estava morto e tal, e acabam que hoje elas... Como é que acontece hoje? Hoje não tem nenhuma atenção diferenciada para essas mulheres. Então, quando elas são postas dentro de uma sala, dentro de um quarto, né, de atenção ali com outras mães, com crianças, né, elas são revitimizadas, elas passam novamente pelo trauma. Então, esse projeto ele é junto com outro projeto que foi apresentado por uma outra vereadora aqui da casa, que estabelece a separação do quarto para as mães que passam por esse trauma. E nós estamos falando que, para além da separação, nós queremos que essa mulher ela tenha uma atenção integral à sua saúde psicológica, porque muitas mulheres sofrem com depressão pós-parto, muitas mulheres, quando passam por esse trauma, levam muito tempo para se recompor, e a gente acredita que o Estado pode contribuir a partir daquele momento, tanto que garante um direito de que aquela mulher viva aquele processo de forma mais resguardada, não estando
em convívio ali direto com outras coisas que vão acionar ainda mais, que vão ser gatilhos para o seu trauma, mas também que o Estado garanta ali acompanhamento psicológico para aquela mulher naquele momento muito difícil. Isso é tão importante, eu estava apresentando ontem essas propostas no coletivo de mulheres do Partido dos Trabalhadores, e uma companheira, ela pediu para se inscrever para dar o relato dela. E ela foi, né, passou por isso, e ela disse o quanto foi traumatizante para a vida dela. É isso, assim, o que ela disse na época, davam, tipo, calmante, tranquilizante, para elas poderem dormir e não escutar o choro de outras crianças. Então você pensa assim, uma coisa que me parece mais básica, né? Mas a gente ainda não tem garantido via a legislação. Então o nosso objetivo é que isso esteja garantido na lei para que todas as mulheres, independente de gestão, hoje nós estamos na gestão do PT, mas independente de gestão, garanta esse direito. Um ponto importante, como você citou, né? Algo que é básico, algo que deveria ser essencial, assim como outro projeto de lei apresentado pelo mandato da senhora, diz respeito à política municipal de saúde da mulher. Ou seja, especializar, centrar ali mais atenção à saúde da mulher em todas as fases do desenvolvimento dela? Total, porque a gente tem uma série de especificidades, né, que ocorrem a partir do nosso corpo mesmo. Você tem dados alarmantes sobre o câncer do colo de útero, você tem dados alarmantes sobre a questão do câncer de mama. Então, são séries de questões que envolvem diretamente o corpo das mulheres e que a gente precisa de uma atenção desde o início, lá da infância, da adolescência, quando aquele corpo está ali, né, se transformando, até chegar na fase adulta, até as mulheres da terceira idade, que passa ali pela menopausa, por uma série de questões específicas. Então, a gente acredita que tem que ter uma saúde integral e que pense desde lá, né, da primeira fase até a gente no pleno desenvolvimento, digamos assim. Também falando de inclusão, vereadora, você apresentou um outro projeto de lei que diz respeito ao apoio a famílias, né, que têm crianças autistas. Aqui na casa temos inúmeros projetos e você se soma também a esse movimento, né, de acolher, de cuidar de quem cuida. Em que pé está esse projeto e do que trata? Olha, esse projeto ele segue junto com esse momento que Fortaleza vive, de olhar e dar mais atenção para as famílias neurodivergentes, né? Então, assim, nós temos muitas iniciativas, tanto na Prefeitura, quanto aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Como você falou, nosso presidente aí, né, já lançou o Espaço Evoluir, que vai ser um espaço de acolhimento dessas famílias, e a gente sabe o quanto isso gera uma sobrecarga para as mães. Não adianta a gente romantizar aqui e não dizer que isso gera sobrecarga para as mães, né? Porque você tem que lidar tanto com as dificuldades concretas do cotidiano, mas a questão da busca até chegar ao laudo, a busca pelas medicações, pelas terapias, tem uma série de questões que demanda da mãe, e muitas vezes a maior parte que você encontra são as mães dessa luta. Então, assim, essas mulheres, elas estão adoecidas, essas mulheres, elas estão esgotadas fisicamente. Então, assim, é muito importante que a gente pense, a partir da saúde, as famílias como um todo, mas principalmente as mulheres, que são as que mais, né, cuidam. Inclusive, tem pesquisa que mostra que muitos dos pais abandonam, né, a família quando sabem que as crianças, elas têm algum tipo de deficiência ou são neurodivergentes. Então, as mulheres, elas passam não só pelo aumento da carga de trabalho, mas muitas vezes pelo abandono, né, dos seus companheiros. O combate ao machismo, agora falando desse tópico, vereador, é uma pauta histórica e acredito que de muito tempo também, da sua história de vida e de militância, e aqui você também apresenta o projeto para o combate à propaganda machista, né? Exatamente para não fomentar ainda mais essa cultura que vitimiza cada vez mais as mulheres em nossa sociedade? Exatamente. A gente entende que um outro mundo, né, construir uma sociedade entre homens e mulheres iguais, ele pressupõe também as mensagens que a gente passa. Então, precisa da legislação, precisa do executivo atuando, mas também quais são as imagens ideológicas que nós estamos difundindo. Então, assim, se eu permito, né, no âmbito do município, propagandas que continuem vitimizando as mulheres, que ofenda as mulheres, que não coloque as mulheres no lugar que elas devem ser colocadas, ali eu estou perpetuando a lógica da violência, dessa compreensão. Então, o que é que nós queremos nessa perspectiva desse projeto de lei?
é que, primeiro, que se proíba todo e qualquer tipo de propaganda que seja sexista, que seja machista e que se amplie mais as propagandas que posicionem as mulheres. Você vê que antigamente era muito comum você ver as mulheres sempre ligadas à propaganda de cerveja e carro. Toda propaganda de cerveja e carro tinha que ter uma mulher gostosa. Porque o que é que você estava ali dizendo? Olha, se você comprar essa cerveja, você tem essa mulher. Se você comprar esse carro, você vai ter essa mulher. Então, e nós combatemos isso durante muito tempo para dizer, olha, nós não podemos fazer essa indução de raciocínio, né? Então, as mulheres, nós temos mulheres na engenharia, nós temos mulheres na academia, nós temos mulheres no cinema, nós temos mulheres em diversas áreas da sociedade. Então, por que não mostrar aqui na Câmara de Vereadores, por que não mostrar esse lado, onde as mulheres estão nessa perspectiva e não, mais uma vez, né, vitimizando ou construindo essa ideia machista sobre o papel que as mulheres devem ocupar na sociedade. Vereadora, agora falando da sua atuação, não é, no comitê, ou melhor, na Comissão de Cultura aqui da Câmara de Fortaleza, né, como é que estão os andamentos dos trabalhos e quais as pautas que estão em discussão, tendo você como integrante dessa comissão? Olha, no primeiro momento, quando a gente assumiu a Comissão de Cultura, a gente primeiro despachou tudo que tinha muitas coisas, né, que vinha da gestão da legislação passada, que ainda não tinham sido tocadas, então, pautas importantes de vários vereadores da casa. Então, primeiro, a gente deu uma analisada em todos esses projetos e demos seguimento para esses projetos para que, de fato, virasse leis, né? Porque os projetos chegam na casa, eles passam pelo debate nas comissões e depois seguem para a redação final. Então, essa primeira coisa foi analisar os projetos dos colegas para que eles passassem. A gente tem agora o desafio de adequar a Política Nacional de Cultura. Ela sofreu uma série de atualizações. Sofreu não, porque foi bom, né? Ela passou por uma série de atualizações, porque hoje nós temos instrumentos como a Lei Aldir Blanc, né, que garante financiamento para os municípios, para os estados, e isso precisou de adequações nacionais na legislação. O desafio que nós temos agora na Comissão de Cultura é fazer um debate sobre essa legislação nacional e adequar o município para que ele esteja atualizado junto com essa legislação nacional, porque é isso que vai garantir, inclusive, a transferência dos repasses que hoje tem no setor da cultura, através da Aldir Blanc e da PENAB. Ok, vereadora, nosso tempo já está se esgotando, mas antes de encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que nos acompanha quanto às expectativas para a continuidade do seu mandato. Ainda tem mais de 3 anos pela frente, né? Pode deixar sua mensagem ao público que nos acompanha. Obrigada. Eu quero dizer que o nosso mandato ele é um mandato aberto a ouvir a sociedade. Todos esses projetos de leis que a gente falou aqui, eles são fruto de debate coletivo com os movimentos sociais, com os setores organizados da cidade. E se você quiser e tiver algum projeto de lei que queira conversar, pode procurar o nosso mandato. Acompanhe a gente nas redes sociais, Mari Lacerda PT. Como falou, a gente está só começando, esse é o nosso primeiro ano. A gente ainda tem mais 3 anos aqui na casa e a gente pretende, sim, ao final dessa legislação, ter a certeza de que entregamos um bom mandato para o povo de Fortaleza. A gente quer que todos os 8.034 votos que votaram na gente possam se orgulhar do nosso trabalho e dizer que o nosso trabalho é fundamental aqui para a cidade. Então, é isso que a gente deseja, agradecer todo mundo que está junto com a gente, que compartilha os nossos feitos, que divulga, que acredita no nosso trabalho. Esse trabalho ele é construído coletivamente, fruto de muitas mãos, de muita geração que nos antecederam, a hoje deputada federal Luiziane Lins, né, o superintendente do Detran Catanho. Muitas pessoas contribuíram com a minha formação política. Então, eu chego aqui, através de muitos parceiros e parceiras da luta social, né, da luta social. Não de padrinhos políticos, não de família política, não tenho família na política, né? Sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, a entrar no mestrado e agora a ocupar o parlamento. Isso também é para dizer que as pessoas que estão na periferia, elas podem sim ocupar os espaços de poder da sociedade. A gente precisa fazer essa ocupação porque a gente traz as bandeiras do que a gente viveu historicamente. Todos os projetos que você olhar do nosso mandato, eles estão ligados às coisas que nós vivemos no dia a dia e no cotidiano da periferia de Fortaleza. Vereadora Mari Lacerda, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara.
A gente agradece também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Plenário da Cidade. Voltaremos na próxima semana com mais assuntos que interessam a você, cidadã e cidadão fortalezense. Até lá.